E nós vamos falar aqui sobre tempo. Débora, eu não tenho tempo para ficar aí horas, né, do dia estudando. Como que eu faço para passar em medicina? Por que muita gente pensa isso? Né? Por que muita gente tem essa coisa na cabeça do tempo? Vamos entender um pouco sobre isso? Né? Porque existe aí uma crença, ou não sei se é bem uma crença a palavra certa, mas existe aí um mito que para passar em medicina a gente precisa de muitas horas do dia, né? Quem pensa assim, quem tá aqui, deixa um comentário aqui. Quantas horas você acha que você tem que estudar por dia para passar em medicina? Quantas horas, quantos anos você acredita que seja necessário para que você passe em medicina? Coloca aí pra gente nos comentários para eu entender isso, certo? Quanto tempo do dia? Tem alunos que falam, Débora, eu estudo 8 horas, tem alunos que estudam 6 horas, tem alunos que estudam 10 horas, tem alunos que estudam 2 horas. Quanto tempo você acredita que é necessário para que você, né, que você precisa para conquistar a sua aprovação em medicina? Vamos entender aqui um pouquinho sobre isso. É comum, na verdade existe aí a pessoa acredita muito que para passar em medicina você precisa ficar aí o dia inteiro estudando, né? Você precisa ficar período da manhã, período da tarde estudando. Tem gente que faz cursinho, estuda período da tarde, da noite. Débora, mas muita gente faz isso. É verdade, muita gente faz isso. Só que se isso fosse uma verdade absoluta, que para passar em medicina a gente precisasse ficar o dia inteiro estudando por 3, 4 anos, muita gente que trabalha não passaria. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque quem trabalha não tem 10 horas por dia para passar em medicina, certo? Não tem 10 horas para estudar. Quem trabalha não vai ter 8 horas do dia para estudar, porque essas 8 horas está ali no trabalho, certo? Então não é uma verdade absoluta, ok? Porque quem trabalha pode entrar em medicina, quem está no terceiro ano e tem que conciliar com o terceiro também pode entrar em medicina. Então, o tempo, esse tempo de 10 horas, 8 horas, 6 horas por dia, é bacana quem tem? É, quem tem é legal, certo? Você consegue fazer muito mais, é muito menos exigente, né? Cansa um pouco menos, você pode fazer mais pausas, mas é possível também ser aprovado em medicina com menos tempo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. A única coisa, na verdade uma coisa muito importante que faz toda a diferença, quem tem pouco tempo, qual que é o grande diferencial de quem tem pouco tempo? Quanto menos tempo, isso é importante vocês entenderem, certo? Quanto menos tempo você tem para se preparar, quanto menos tempo você tem para estudar, para passar no vestibular, mais focado tem que ser os seus estudos. Certo? Então vamos entender isso, que isso é importante, beleza? Então olha só, Débora, eu tenho pouco tempo, eu tenho 2 horas. Débora, a pergunta é, eu falei de 2 horas? 2 horas, é possível passar hoje, dia 24 de janeiro, se eu começar a estudar hoje, estudando 2 horas por dia, é possível passar em medicina esse ano? Te garanto que sim, é possível, certo? Tá, já sei que é possível passar em medicina estudando 2 horas por dia, começando hoje. Ok, mas como que eu vou fazer para eu estudar essas 2 horas? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou estudar para que eu consiga isso? Essa é a grande sacada, beleza? O grande diferencial, independente do tempo que você tenha, se você tiver 10 horas, você tem que ter um cronograma específico direcionado para o seu objetivo. Se você tem 6, também. Se você tem 2, mais ainda. Quanto menos tempo você tem, mais organizado tem que ser os seus estudos. Mais focado, mais direcionado, mais ali pensado para o seu objetivo, certo? Então, quanto menos tempo a gente tem, mais organizado tem que ser isso, beleza? Vamos entender um pouquinho sobre isso, para ver se fica claro para a gente? Olha só, Débora, eu estou cursando aí o terceiro ano. Tem alguém no terceiro ano aqui? Depois se tiver, deixa no comentário para mim. Estou no terceiro ano e quero passar em medicina direto do terceiro. É possível? É possível, não tenha dúvida disso. Independente da faculdade que você quer, desde que seja VUNESP. Isso tem que ficar muito claro para vocês, beleza? Tudo que eu falo para vocês aqui é com relação às provas de medicina da VUNESP. Fechou? Então, Débora, eu estou no terceiro ano, eu consigo passar no Einstein?
Eu consigo passar na Santa Casa? Ah, eu consigo passar na FAMERP, na Unesp, direto do terceiro? Sim, você consegue. Tenho certeza que sim. Mas é muito importante que você tenha um estudo direcionado, focado para aquele objetivo. Por quê, Débora? Porque apesar de parecer que é tudo a mesma coisa, que você está estudando para o terceiro, está estudando para o ensino, para o seu vestibular, não é. Não é. Quando a gente está no terceiro ano, a gente estuda para passar de ano, né? Então, o aluno do terceiro ano, ele tem que ter isso muito claro na cabeça dele, que ele vai estudar para duas coisas bem diferentes, certo? Terceiro ano, ele vai estudar para passar na escola. Débora, mas não vai conciliar? Não tem muita coisa que bate, que é comum? Tem vários conteúdos que você vai ver que vai coincidir, só que o tipo de exercício, por exemplo, Débora, eu aprendi probabilidade na escola, eu aprendi geometria plana na escola, eu aprendi estequiometria na escola, exatamente, você aprendeu. Qual que é a diferença? A diferença é que os exercícios que você vai fazer no colégio, muitas vezes, eles não batem com o critério de seleção da faculdade que você vai prestar, certo? Se eu não me engano, o Caio, se não me engano, é de Minas, não é isso, Caio? Eu acredito que seja isso, né? Olha só, por exemplo, quem faz o colégio no terceiro ano em outro estado, pode ser que o estudo seja mais regionalizado, para geografia, para história, pode ser que naquela região priorize algumas coisas diferentes da faculdade de São Paulo, por exemplo. Se o aluno quer passar na faculdade daqui, ele tem que fazer exercícios dessas faculdades daqui, certo? Ah não, olha só, vamos supor que eu faço um terceiro ano num colégio que tem um foco em determinada banca. Se eu vou prestar o vestibular em outra banca, eu preciso estar ali atento aos exercícios, ao critério de correção, ao critério de seleção da banca que eu vou prestar, certo? Então, principalmente quem tem menos tempo. Se eu tenho muito tempo, eu consigo ver um pouco de tudo? Consigo ver um pouco de tudo, tá? Qual que é o problema de ver um pouco de tudo? Quando você vê um pouco de tudo, o nosso problema maior é o seguinte, você está despendendo, né? Você está jogando energia em vários focos diferentes. Esse é um problema, certo? Porque olha só, eu vou ver um pouco da faculdade A, B, C, D, bancas diferentes. Eu estou deixando energia numa banca, depois um pouco na outra, um pouco na outra. Quando a gente tenta abraçar tudo, infelizmente pode acontecer, e às vezes acontece, e é muito comum acontecer, de não conseguir nada, tá? Então isso é muito importante para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem no cursinho ou no colégio que estudam muito, estudam tudo e não passaram em medicina no ano passado? É muito comum. Por quê? Porque tentou abraçar tudo, tá? Então, independente do tempo, se você tem 10 horas, tem 6 horas, se você tem 2 horas, se você tem 5 horas, qual que é a melhor estratégia de estudos para você conseguir sua aprovação em espaço curto de tempo? Foco. Foco, certo? Então, quanto menos tempo você tem, mais direcionado você tem que ser, mais objetivo você tem que ser. Então, ó, uma coisa muito importante que não é funcional para o estudo de vocês, principalmente quem tem pouco tempo. Gente, vou pegar o edital e vou ver tudo que tem no edital. Não faça isso. Não faça isso, beleza? Várias coisas que estão no edital de vocês, não isso com relação à VUNESP, tá? Vários conteúdos que estão no edital não são cobrados nas provas da VUNESP, tá? Então tem conteúdo que cai na FAMERP, que não cai na Unesp. Tem conteúdo que cai na Santa Casa, que não cai no Einstein. Tem conteúdo que cai no Einstein, que não cai na Unifesp, que cai na Unifesp, não cai na FAMERP. Então, edital, se você parar para pensar, tem uma observação interessante para quem nunca fez isso, tá? O edital, se você pegar o edital da Unisa, da FAMERP, do Einstein, da Unesp, pegar vários editais, eu falei de faculdades diferentes, de graus de dificuldades diferentes, tá? Se você pegar editais diferentes e fizer a comparação, você vai perceber que o edital é o mesmo. É o mesmo, Débora? É o mesmo. Então, o conteúdo programático que tem para você estudar de matemática para a Unisa, para a Unimes, para São Camilo, para a Unesp, para a FAMERP, para a Unifesp, é igual. É exatamente igual. Por quê, Débora?
Porque o edital contém o conteúdo programático do ensino médio. Esse é o objetivo, certo? Então, se você pegar o edital e pegar o conteúdo programático do ensino médio, você vai ver que é a mesma coisa também, beleza? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer muito bem a prova que eu vou fazer, ok? Então, olha só, para a gente otimizar tempo, não, eu não tenho muito tempo. Débora, então se eu tenho muito tempo, se eu tenho 10 horas por dia, eu posso pegar o edital e ver tudo? Eu acredito que não, né? Eu recomendo que você não faça isso. Por quê? O tempo que você está estudando uma coisa que não vai cair na sua prova, você pode gastar essa energia e esse tempo em um conteúdo que vai ser cobrado na sua prova, que provavelmente você tenha mais dificuldade, tá? Então, nós falamos aqui o caso do aluno do terceiro ano. Vamos pegar uma pessoa que trabalha. Poxa, eu trabalho meio período, ou eu trabalho o dia inteiro e tenho que estudar à noite, ou então eu levanto mais cedo para estudar. Eu já tive uma aluna que fazia isso. Ela levantava 2 horas mais cedo, ela estudava 2 horas por dia, por isso que eu tô falando com vocês que é possível, porque já tive um caso assim. Tive uma aluna que estudava 2 horas por dia e passou em faculdades públicas, ok? Porque ela só tinha 2 horas, porque ela trabalhava 40 horas semanais, certo? 40 horas semanais, gente, é trabalhar o dia inteiro praticamente, tá? Das 8 às 5, é um horário normal de trabalho, beleza? Então, é possível. É possível. Mas o que você precisa? Saber exatamente onde você vai colocar a sua energia. Então, quem trabalha, quem faz cursinho? Eu fico no cursinho no período da manhã e vou ter que estudar no período da tarde. Você vai ter que otimizar os seus estudos. Por quê? Não sei se é uma coisa que vocês pensam ou não, mas o tempo que você está tendo aula no cursinho não é estudo, não é considerado como estudo. Beleza? Tempo que você assiste videoaula, tempo que você está assistindo aula no cursinho, ou aula em casa, ou aula online, não é aula, você não está estudando. Você está vendo a aula, mas você não está estudando, porque estudar é um processo ativo, ok? É um processo onde você executa, você faz, não recebe. Quando você está assistindo aula, você está recebendo informação, ok? E receber informação não aprende. Você tem que executar, beleza? Então, independente do tempo que você tem, você precisa otimizar. Então, por exemplo, tem alunos que têm muita dificuldade na parte de elétrica, tem alunos que têm muita dificuldade em probabilidade, em geometria analítica. Ao invés de estudar conteúdos que não vão ser cobrados de você, o que é recomendado que você faça? Gaste esse tempo estudando o que vai ser cobrado de você, que você tem dificuldade. Ok? Então, você percebeu o seguinte, quais são os conteúdos que eu preciso dominar, certo? Então, eu pego os conteúdos que eu preciso dominar e gasto tempo e energia ali, ok? Então, agora um erro importante aqui, falei das videoaulas, das aulas e tal, para realçar aqui para quem tem pouco tempo principalmente. Débora, eu tenho pouco tempo para estudar. Cuidado, principalmente se você tem pouco tempo, não gaste tempo, esse pouco tempo que você tem vendo aula, tá? Isso é um erro comum entre muitos candidatos. Eu tenho pouco tempo, eu vou assistir aula de elétrica, vou assistir aula de probabilidade. Você tem que ver aula. Se você não domina o conceito, você precisa ver aula, certo? Só que você não pode passar todo o seu tempo assistindo aula, ok? Não pode. Você só vai aprender, você só vai fixar conteúdo, você só vai desenvolver a sua linha de raciocínio quando você pegar um exercício e começar a quebrar a cabeça em cima dele. Começar a executar esse exercício, beleza? Enquanto você não criar esse hábito de executar, você não vai aprender. E uma dica de ouro para todo mundo que está aqui, gente, não procure resolução, tá? Tem alunos que, infelizmente, eles viciam em ver resolução. Eu estou fazendo um exercício aqui, eu não consegui resolver, vou ver resolução. No começo, o aluno até tenta fazer um pouco de exercício. Ele tentou aqui, tentou ali, não deu certo, vou ver resolução. Só que ver resolução é bom, né? É muito bom. Por quê? Porque você chega lá e você entende aquela linha de raciocínio, você consegue deixar bonitinho na folha, conseguiu finalizar, é perfeito. Aí você vai para o próximo exercício. E aí você começa a enroscar e você sabe onde tem resolução, né? Você sabe, porque vários cursinhos têm resoluções, vários, né? Na internet, colocou no Google, você encontra.
tá? É muito difícil você colocar alguma coisa no Google ali e não encontrar. O papai Google é um negócio complicado, né? E aí o aluno começa a acompanhar aquilo pelas resoluções. Então ele tenta fazer um exercício e não consegue, ele vê resolução. Tenta fazer, não consegue, vê resolução. E o aluno vicia na resolução. Tem alguém aqui viciado em resolução? É muito comum isso acontecer. Qual que é o problema de ver resolução? Débora, é um problema? Gente, é mortal, eu diria. Certo? Por quê? Mortal no sentido de passar no vestibular. Porque quando você vai para a internet, você pega uma resolução e você começa a acompanhar resoluções, o que está acontecendo ali? Você está aprendendo? Não. Você continua no passivo. Você continua só vendo. E aí o que acontece quando você vê a resolução? Você entende, na verdade, a linha de raciocínio da pessoa que resolveu. Então vamos supor, eu vou publicar uma resolução. Você vai lá e vê minha resolução. Você entendeu, se for uma coisa lógica, e exatas tende a ser lógico, né? Você vai entender o passo a passo do que eu fiz, a minha linha de raciocínio lógica. Só que não significa que você aprendeu. Significa que você entendeu a minha linha de raciocínio. O problema disso é que quando você vai para a prova, será que você vai ter a mesma linha de raciocínio que eu tive para aquele tipo de exercício? Se você não tiver, você pode se deparar com um exercício muito semelhante com aquele, muito parecido, e você vai acabar não conseguindo resolver. Então, cuidado, ok? Então, para vocês que gostam de resolução, muito cuidado para não viciar nisso, porque isso pode atrapalhar muito a sua aprovação, beleza? Débora, então qual que é o ideal? O ideal é que você crie a sua linha de raciocínio. Você pega o exercício, tem o conceito, você vai quebrando a cabeça, acerta, erra, tira dúvida, acerta, erra, tira dúvida, volta, tira dúvida e vê até você montar a estrutura. Como você resolveria? Porque quando você se deparar com algo parecido com aquele exercício, o que vai acontecer? Você já vai ter toda a sua linha de raciocínio montada, você só vai desenvolver, ok? Então, principalmente para quem... Débora, mas eu tenho pouco tempo para estudar, conforme a gente começou aqui no início, né? Eu tenho pouco tempo. Se eu ficar quebrando a cabeça, eu vou resolver poucos exercícios por dia. Ok. Desde que você aprenda, tudo bem. Beleza? Porque o que é um grande erro de muitos candidatos? Ele faz muitos exercícios, vendo a resolução, porém, ele não aprende. Ele não aprendeu, ele só viu resolução. Ajuda? Não, ajuda. Certo? Por quê? Se você fez 1000 exercícios e desses 1000 exercícios você viu resolução de todos eles, provavelmente muito do conteúdo que você viu nesses exercícios você não aprendeu, você só viu. Agora não, eu fiz poucos exercícios, eu fiz 100 exercícios, só que os 100 fui eu que desenvolvi, eu fiz. Você provavelmente criou base daquele conteúdo, tá? Então só um exemplo para vocês entenderem aí a diferença. Então não basta fazer exercícios, eu preciso aprender, criar a minha linha de raciocínio, desenvolver os exercícios, ok? Beleza? Então vamos lá, ó. Se você tem pouco tempo, mais um motivo para que você aprenda, porque você toda vez que você errar alguma coisa, você não vai ter como voltar na aula. Porque toda vez que você tiver dúvida, você for voltar na videoaula, voltar para ver aula, você vai gastar muito mais tempo, vai ser muito menos eficiente. Então, quando você estiver estudando, você precisa realmente estar estudando. Débora, eu tenho 2 horas para estudar. Ok, então eu vou ver videoaula primeiro. Ok, mas veja com atenção. Fique ali focado. Faça o seu resumo, faça as suas anotações, entenda o conceito. Depois que você fez isso, já vi a aula, fiz as anotações, entendi o conceito. O que eu faço agora? Agora é exercício. É quebrar a cabeça e resolver exercícios. Deu para entender isso? Beleza? Tá, Débora, mas como que eu vou organizar os meus estudos? Agora eu vou dar uma dica para você aqui, principalmente quem tem pouco tempo. Essa dica também serve para você que tem aí o dia inteiro para estudar. Quanto mais organizado você tiver nos seus estudos, quanto mais focado, muito mais chance você vai ter, certo? Então, o primeiro passo, o que eu faço para conquistar minha aprovação em medicina este ano? Débora, eu quero passar esse ano, não aguento mais, porque tem várias situações. Tem um aluno que está no 3º ano que quer passar esse ano,
Tem alunos que já estão no cursinho há 2, 3, 4, 5 anos, não aguenta mais, quer passar. E tem o aluno que não tem, o candidato que não tem esse tempo. Peraí, Débora, já tenho família, eu trabalho, já tenho meus 30 anos e eu não quero ficar 5 anos me preparando. E aí, o que eu faço? Primeira dica, anota aí. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você já definiu qual é a faculdade que você vai passar? Isso é importante, beleza? Você tem que definir qual é a faculdade que você vai passar, que você quer passar. Ó, quando você define isso, você define uma série de outras coisas. Então, a primeira coisa, já definiu isso? Por que, Débora, isso é importante? Porque isso vai determinar os próximos passos que você vai fazer para você otimizar os seus estudos. Lembra que a gente não tem tempo? Se a gente não tem muito tempo, eu preciso gastar tempo e energia na coisa certa, beleza? Então, foco aí. Primeira coisa, então eu preciso saber qual é a faculdade que eu vou passar, ponto. Então, Débora, eu vou prestar vestibular na faculdade A, B, C, D, E, 5, 6, 7, quais você decidiu que vai prestar. Você decide qual é a faculdade que você quer fazer, beleza? Decidiu qual o grau de dificuldade dessa faculdade. Isso é importante para vocês. Ó, tem um post no Instagram, para quem está acompanhando no YouTube, depois dá uma olhada no Instagram, né, para quem vai ver isso aqui depois. Uma coisa muito importante, no Instagram tem um post com as faculdades que a VUNESP prepara o vestibular e o grau de dificuldade. Então, se você não sabe, Débora, eu não sei qual é o grau de dificuldade da minha faculdade. Depois vai lá, salva o post para você saber. Peraí, eu escolhi 10 faculdades. Olha lá na lista quais são os graus de dificuldade dessa faculdade. Beleza? Então, primeira coisa aqui, ó. Primeiro, qual é a faculdade que você vai fazer? Primeira coisa. Beleza? Segunda coisa importantíssima para você. Qual é o grau de dificuldade dela? Por que, Débora, que isso é muito importante? Gente, o grau de dificuldade vai te dizer o quanto você vai ter que estudar. O quanto eu preciso me aprofundar em probabilidade. O quanto eu preciso me aprofundar nas matérias de física, nas matérias de química, nas matérias... O quanto? Depende do grau de dificuldade da sua faculdade. Além de saber, né, o grau de dificuldade das questões, o quanto você vai ter que se aprofundar nela, tem uma outra coisa muito interessante que você vai conseguir quando você souber qual é o grau de, né, qual o nível de dificuldade da sua prova. Nesse final de semana agora, aconteceu o vestibular da Unifesp. E aí teve umas coisas bem interessantes, alguns comentários. Deixei a caixinha no Instagram, vários alunos, né, que eu acompanho fizeram essa prova. E aí tinham os seguintes comentários. Nossa, essa prova, ela é boa de fazer porque ela é direta, ela é objetiva, ela tá mais, era mais fácil, né, de interpretar, de conseguir fazer, do que a faculdade da FAMERP, a prova da FAMERP. Quem estava aqui, né, quem está aqui fez FAMERP e Unifesp, sentiu essa diferença também? Que a Unifesp é mais direta, mais objetiva, você batia o olho, sabia o que era para fazer, e a FAMERP tinha mais essa coisa de interpretação, tinha mais contexto. Eu recebi muito esses comentários ontem. Então eu recebi alguns comentários nesse sentido, que a prova da Unifesp estava, não fácil, porque nem Unifesp nem FAMERP é uma prova fácil, né? Mas estava mais tranquila de fazer, por quê? Era uma prova mais objetiva, certo? Era uma prova mais direta ao ponto, mais objetiva, era uma prova que você bate o olho e sabia o que era para fazer. Eram questões fáceis? Não, eram questões trabalhosas, certo? Bastante trabalhosa. Por quê? Porque é uma prova nível 3, lembra? Quanto maior o nível de dificuldade, mais exigentes são as questões. A Unifesp é uma prova nível 3. Então, o grau de dificuldade, o grau de complexidade das questões é maior. Então, né, consequentemente, era mais exigente. Só que uma prova nível 2, ela é mais conteudista, ela é mais interpretativa, ela é mais cansativa. Então, olha só, se eu tenho pouco tempo para estudar, o que eu preciso focar? Na prova que eu vou fazer, certo? Se eu vou fazer uma prova nível 1 ou nível 3, eu não preciso passar por essa parte de interpretação de nível 2, que pode ser que eu nem tenha essa habilidade, ok? Então, isso é muito importante. Para que eu vou ficar gastando tempo com questões que tem mais interpretação, que tem essa coisa do contexto, de ficar lendo, se eu não vou prestar esse vestibular?
ok? Então isso é muito importante para vocês. Ah não, eu vou fazer prova nível 1. Então fica somente no grau de nível 1 com as características de uma prova nível 1. Olha o tanto de tempo que você vai otimizar. Uma pergunta que é comum aqui no Instagram para mim é: Débora, eu posso fazer a prova A para treinar para o vestibular B? Eu posso fazer a prova X para treinar para a faculdade tal? Qual é a faculdade que é igual a outra? Gente, o que vocês precisam entender é o seguinte: grau de dificuldade para eu entender complexidade de questões, tá? Então eu posso treinar vários exercícios para eu treinar grau de dificuldade, critério de correção, uma série de coisas. Só que o que você precisa entender é o seguinte: qual é a prova que você vai fazer? Para otimizar os seus estudos, para você conseguir ir bem nessa prova, você precisa muito saber qual é o grau de dificuldade. Então, olha só, se eu tenho 2 horas por dia, olha só, vamos supor que eu decidi que eu vou fazer a prova, sei lá, quero passar no Einstein, tá? Tô dando um exemplo aqui, aleatório pra gente entender isso. Eu quero passar no Einstein, esse é o meu foco, prestar o vestibular do Einstein. Qual o nível de dificuldade do Einstein? Nível 3. Quais são as características de uma prova nível 3? Objetiva, elas são mais criteriosas, o grau de complexidade das questões é um pouco maior, beleza, identifiquei. O que vai cair no Einstein? Vou partir do princípio que eu tenho pouco tempo para estudar, tenho de 2 a 3 horas para estudar, beleza? Quais são os tópicos cobrados no Einstein, que é comum para todas as provas? Beleza, já sei. Quais são os conteúdos típicos exclusivos do Einstein? Pronto, coloquei ali, beleza. Agora o seguinte, eu vou começar a estudar. Débora, eu vou fazer exercícios da FAMERP, porque vai me ajudar no Einstein. Não tem o perfil do Einstein. A FAMERP, a prova da FAMERP, as provas níveis 2, peguei FAMERP como exemplo, tá? Porque a FAMERP é uma prova nível 2. Mas as provas níveis 2 não têm as mesmas características, o mesmo processo de seleção, o mesmo processo de correção de uma prova nível 3. Então, se você se desgastar muito fazendo questões da FAMERP, da Jundiaí, e da FAMECA, e da FACISB, você pode chegar no dia no Einstein e ser surpreendido negativamente. Por quê? Você vai chegar lá, pode ter coisas semelhantes? Sim. Vão ter conteúdos semelhantes? Ah, tem probabilidade na FAMERP, tem no Einstein? Tem. Só que o jeito que se pergunta as coisas, a forma que cai probabilidade no Einstein é diferente da forma que vai cair probabilidade na FAMERP. A forma que cai geometria plana na FAMECA é diferente do jeito que vai cair no Einstein. Deu para entender isso? Então, quanto mais otimizado for os seus estudos, mais chance você tem de conseguir sua aprovação em espaço curto de tempo. Então, se você tem pouco tempo para estudar, você precisa otimizar os seus estudos. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Olha que o Juan colocou o comentário. Eu sempre achei difícil. Sempre achei difícil as provas da Paulista, né? Mas achou mais tranquila que a FAMERP. Boa! Sim, também, né, Juan? Tava menos nervoso. Tá com a vaga garantida, tem isso também, né? Tava menos nervoso e tal. Só que tem o fato de estar menos nervoso, porque o que o Juan, acredito, né? Que ele tenha comentado, estava menos nervoso. Porque ele já está aprovado em várias faculdades. Então, quando você tem a sua vaga garantida, também já te dá um pouco mais de tranquilidade. E tem aquela coisa também de ser uma prova mais objetiva, né? Então, estava dentro do esperado. É uma prova mais objetiva, você tende a ficar mais tranquilo. Beleza? Gente, deu para entender? Dúvidas sobre isso? Sobre como passar em medicina com pouco tempo? Então, olha, não é fácil, mas é simples o processo. Qual que é o processo então, Débora? Eu tenho pouco tempo para estudar, então eu vou otimizar meus estudos. Eu só vou estudar o que vai ser cobrado de mim, do jeito que vai ser cobrado de mim, e aquele tempo que eu estiver estudando será focado. Certo? Eu tenho 2 horas por dia. Então, essas 2 horas eu só vou gastar com aquilo que realmente me importa. O que realmente vai cair na minha prova? É isso que eu vou estudar. Certo? Então, Débora, dia 24 de janeiro, se eu estudar 2 horas por dia, eu consigo passar na FAMERP em dezembro? Consegue. Se você fizer estudar de forma focada, objetiva, direta, fizer o exercício certo para a sua prova, você entra na FAMERP ou em qualquer outra faculdade que a VUNESP prepara o vestibular. Beleza? Então, foco, saiba o que vai ser cobrado de você,
Como vai ser cobrado de você? Execute muitos exercícios semelhantes à sua banca, ao seu critério, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala assim, eu tenho até um pouco de preocupação quando eu falo isso. Faça muitos exercícios. O aluno acha que fazer muito exercício é ele chegar no Google, baixar uma lista e começar a fazer. Não. Fazer muitos exercícios significa fazer os exercícios semelhantes ao seu. Com o mesmo grau de dificuldade, com o mesmo critério de seleção, com o mesmo critério de correção. Isso é muito importante para vocês. Ok? Fechou?